Olá, amados, a paz do Senhor Jesus, boa noite a todos que nos ouvem, que nos assistem, que tem nos acompanhado por meio das nossas lives. A semana passada não tivemos nem na terça-feira e nem na sexta. Foi muito corrido, não tive tempo hábil para gravar os nossos estudos, amém? Os irmãos me perdoem, estamos retornando hoje e espero em nome de Jesus Cristo que você esteja nos acompanhando, que seja edificado pela palavra do Senhor. Esse estudo tem como propósito, amados, levar luz, levar conhecimento, né? Hoje nós vamos estar falando o que representam as peças, né? As peças da armadura de Deus. São 6 peças. E hoje nós vamos estar falando a respeito do que elas representam, né? Cada peça dela, o capacete, a couraça, o cinto, a espada, o escudo e as sandálias, né? As sandálias do Evangelho, para pisar em serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo. Amém, queridos? Vamos fazer uma oração antes de darmos início ao estudo dessa noite, que tem como nome: se despindo da armadura do valente, se revestindo da armadura do mais valente. O mais valente, você sabe muito bem que é Cristo Jesus em sua vida, né? Por isso o apóstolo João, lá na epístola de 1 João, capítulo 4, verso 5, capítulo 4, verso 4, o apóstolo João, apóstolo de Jesus Cristo, diz assim: filhinhos, maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Então o maior é o mais valente que está na sua vida, que é Jesus Cristo, na pessoa do Espírito Santo, amém? Glória a Deus, vamos orar? Pai de amor, Pai celeste, Abba Pai, Pai santo, Paizinho querido, quero nesta hora adentrar a tua presença junto com meus irmãos e irmãs, aqueles que estão nos ouvindo, nos assistindo, nos acompanhando por meio desta live, que tem como propósito levar conhecimento, levar luz, levar, ó Deus, a tua palavra, Senhor, para que em tudo os meus irmãos e irmãs venham ser, ó Deus, capacitados, instruídos, preparados por ti para toda boa obra, assim como disse o teu filho, o teu servo, o apóstolo Paulo, para que o homem de Deus seja instruído, preparado para toda boa obra, em nome de Jesus. Eu oro e peço que todo impedimento, toda barreira, toda oposição das trevas, ó Pai, que se oponha, Senhor, a esse estudo, a esta palavra, a esse tempo que estaremos, ó Deus, nos debruçando, Senhor, diante da Tua palavra, que é inerrante, infalível, ela é luz que ilumina os caminhos, ela, ó Deus, é lâmpada que clareia. Senhor, venha nos ensinar, nos instruir, nos capacitar, para que tenhamos sempre em nossos lábios o que responder, Pai, àqueles que questionam a razão da nossa fé, pois sabemos que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste mundo. Por isso, Pai, eu paraliso agora a atuação de todo espírito maligno, ó Deus, sobre os céus do Marajoara, sobre os céus da Maria Luísa, sobre os céus de Pedreneira, ó Deus, e que a tua graça, o teu amor, a tua luz, a tua unção inunde cada lar, aonde esta live está sendo ouvida neste momento, que o amor, a graça, o perdão, a misericórdia, a unção do Espírito flua, Senhor, em nome de Jesus, na vida desse homem, desta mulher, desse jovem que nos acompanha, Pai. Amém e graças a Deus. Amém, queridos? Glória a Deus. Aleluia. Então, nós paramos aqui, né? Vamos estar falando, então, qual é o propósito, né? O que significa, né? O que representa essas 6 peças que correspondem à armadura, né? A armadura de Deus. E são o cinturão da verdade, a couraça da justiça, sandálias da preparação do evangelho da paz, o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito. São essas 6 peças que representam a armadura de Deus. Amém? Glória a Deus. Então, a primeira coisa que temos que perceber é que Paulo, ele se depara com uma situação que ele tem esse discernimento, essa revelação. Quando Paulo ficou em Roma, né, preso, não numa cadeia, não em um cárcere, mas o Estado pagou para Paulo uma casa, onde Paulo ficava ali, né? Não podia sair. Ele era um preso domiciliar.
Como nós vemos muitas vezes esses políticos, né, que têm fórum privilegiado e ficam em prisões domiciliar, com tornozeleira. Muitas vezes nem tornozeleira usa, né, porque tem uma guarda na frente da casa, onde ele está privado de sair, não pode sair para lugar nenhum, né? Os movimentos dele só são dentro da casa. Então Paulo ficou, né, cumprindo prisão domiciliar, aonde uma dupla de soldados romanos ficavam ali com Paulo. Ficavam ali com Paulo todos os dias. Então tinha troca de turno, né? Vamos supor, não sei como isso funcionava, mas eu vou dar um exemplo aqui. Suponhamos que fora assim. Não está escrito na Bíblia, amém? Isso é o que eu acho, tá? Então vamos supor, das 6 ao meio-dia ficava um grupo. Do meio-dia às 6 ficava outro grupo, né? E das meia-noite às 6, outro grupo. E eles se revezavam, né? Agora, olha que coisa interessante, queridos, presta bem atenção. Nisso, Paulo, né, estando ali todos os dias com esses soldados romanos, Paulo tem essa revelação, a ver eles bem vestidos, né, com o traje de um soldado. Mas também, Paulo, através dessa oportunidade que Deus deu a ele, Paulo implantou debaixo dos olhos, né, de Nero uma igreja dentro de Roma. Olha que coisa tremenda, amados. Quando Paulo escreve as suas cartas aos irmãos de Corintos, dos Gálatas, né, de Tessalônica, ele diz assim: os de Roma vos saúdam. É a igreja que Paulo fundou dentro de Roma, debaixo dos olhos de Nero, os soldados que se convertiam. Os soldados iam lá para ficar de olho no Paulo, né? E Paulo, Bíblia neles, Jesus neles, palavra de Jesus, pregava Jesus, testemunhava de Jesus, orava por eles, discipulava eles. E quando eles saíam de lá, eles saíam, amados, radiantes, cheios da graça de Deus, do amor de Jesus Cristo, e saíam para evangelizar lá fora a sua família, os seus amigos, os lugares que eles frequentavam. Então olha que coisa tremenda, irmão. Por isso que Paulo fala, embora eu esteja preso, a palavra de Deus não está presa, né? Então Paulo fundou uma igreja dentro de Roma, debaixo dos olhos de Nero, dentro dessa prisão domiciliar. Agora preste bem atenção no que vou falar. Paulo, diante dessa situação, né, com esses soldados ao lado deles todos os dias, Paulo começou a ver e perceber. E fez uma conotação, né, de um texto das Escrituras, tá, do Velho Testamento, que é Isaías, capítulo 59, do versículo 17 e 18, ao que Paulo faz essa comparação, né, do mundo espiritual com o mundo físico, de um soldado, de um guerreiro, tá ok? Então, vamos lá, pega a sua Bíblia aí, por favor, se você tiver em mãos, vamos fazer leitura da palavra, bem, queridos? Aleluia! Isaías 59, versículo 17 ao 18, diz assim, ó: vestiu-se de justiça como de uma couraça, pôs na cabeça o capacete da salvação, por vestidura pôs sobre si vestes de vingança, cobriu-se de zelo como de um manto. Conforme forem as obras deles, assim será a sua retribuição. Furor aos seus adversários, recompensa os seus inimigos, e as ilhas dará a ele a sua recompensa. Amém? Então nós vemos aqui a armadura, né, usada, tá ok? Pelos soldados romanos, também faz menção em Isaías 59, 17 a 18, que o soldado do reino, o soldado, né, do reino de Deus, ele também tem que ter uma armadura, ele tem que preservar a sua cabeça, preservar o seu tórax, o seu peito, o seu coração, né? Ter na mão a espada do Espírito, que é a palavra de Deus inerrante e infalível, ter o escudo da fé, né, que detém todos os dardos inflamados, todas as flechas, setas, lanças, forjada pelo forte inimigo, vingativo e cruel. Ter, né, a couraça, o cinturão que sustenta a espada, que sustenta a couraça. E os pés calçados no Evangelho, né, para poder pisar em terrenos
rochosos, até mesmo em serpentes, e todo tipo, amado, de situação. Ele esmaga debaixo dos pés. Amém? Então, na armadura usada pelos soldados romanos, a última ilustração, né, para a proteção do crente espiritualmente ligado a Cristo, Paulo usou cada peça da armadura espiritual para representar um atributo do caráter de Jesus que deve ser achado em cada cristão, amados, cada um de nós, para que a gente se sobressaia contra o mal. Olha, veja bem, não é nós que temos que temer o mal, é o mal que tem que temer a gente, porque maior é aquele que está conosco, não é o que está no mundo, né? Você vê crente com medo de ouro, com medo de inveja, com medo de macumba, com medo de galinha preta, com medo de gato preto, não passa debaixo de escada, hein? Tem medo de macumbeiro, tem medo de pai santo. Não, meu irmão, eu não temo nem a morte, eu temo a Deus. Eu temo a Deus. Logicamente que eu não saio por aí desafiando ninguém, tá? Mas firme está o meu coração em Deus e o seu também, amém? Glória a Deus, aleluia. Então, primeira peça que vamos ver, o cinturão da verdade, né? Ao qual Paulo aqui se refere, tá ok? Então, o cinturão da verdade era uma faixa larga de couro colocada em torno da cintura do soldado, do guerreiro, para afirmar as outras peças da armadura no corpo do soldado, para sustentar também, não só a couraça, mas sustentar a espada. O cinturão era para isso. Cinturão sustentava a palavra, ou seja, cinturão sustentava a palavra. O cinto da verdade. Cinto da verdade. A verdade é sustentada, amado, né, pela palavra, e a palavra é sustentada pela verdade. Você está aí? Você está me ouvindo? Amém? Então, ou seja, o cinturão tinha esse propósito. Tinha esse propósito. Dentro dessa conotação, né, humanamente falando, de um soldado romano com as suas vestimentas, né, de um guerreiro, de um soldado de infantaria militar do exército romano. E no exército de Deus, no mundo espiritual, nós também temos que nos revestir. O apóstolo Paulo fala disso lá em Efésios capítulo 6, a partir do verso 12, aonde ele fala que nós devemos nos vestir de toda a armadura de Deus. Amém? Você está aqui? Então, igualmente a verdade, né, a revelação divina é o fator de integração na vida do cristão. Ela o liga a Jesus, cuja justiça foi o cinturão dos rins. Olha que coisa tremenda. A verdade é algo que está na nossa vida e precisa estar na nossa vida. Isaías possibilita que ele pratique, né, a palavra de Deus, faça uso dela para proteger-se do inimigo e atacá-lo, avançando para fazer a vontade de Deus. A palavra de Deus, ela tanto defende como ataca. Ela tanto defende como ataca. Viu? Ela defende o justo, o filho de Deus, o servo de Deus, como ataca o inimigo. Embora nós vemos tantos cristãos, um atacando o outro com a palavra, né, usando Facebook, usando mensagem, usando tantas vias de comunicações para agredir, atacar uns aos outros, quando na verdade deveria atacar o inimigo, porque a espada não é para atacar teu irmão, a espada é para atacar o inimigo de Deus, que também é nosso inimigo. Você está aqui? Você está entendendo? Aleluia! Então, sem conhecer, amado, sem praticar a verdade, o cristão fica desprotegido, se torna um alvo fácil para o diabo e seus ajudadores. Você e eu temos que praticar, temos que pôr em prática, né, a verdade em nossos lábios, em nossas ações, no cotidiano do dia a dia. Você está me ouvindo? Você está entendendo? Amém?
Segunda peça que Paulo vai descrever aqui dentro dessa armadura, Paulo fala da couraça da justiça, né? A couraça se constituía em duas peças, né? O frontal que cobria o tórax e a outra posterior que cobria as costas. Então, qual era o propósito? Proteger a retaguarda e proteger a dianteira. Uma lança sendo jogada nas costas ou na frente, uma flecha ou um dardo, uma espadada. Amém? Então protegia tanto a dianteira quanto a retaguarda do soldado. Esta peça protegia os órgãos vitais do corpo. Então nós não podemos, amado, querer fazer guerra contra o inimigo sem estar vestido da armadura. Por que você vê... Olha, eu posso dizer para você, eu já vi tanto crente, amados, feridos espiritualmente, com dardos enfrinhados nas costas, na cabeça, nos braços, na perna, setas, dardos inflamados. Por quê? Por que quer fazer guerra contra o inimigo sem saber, amado, que existe uma armadura que ele precisa estar revestido dela, para que ele possa se sobressair contra o inimigo valente? Por quê? Porque você, filho de Deus, servo do Deus Altíssimo, é o mais valente quando Deus está em você através de Jesus Cristo. Você tem entendimento disso? Amém? Então, quando o Senhor está na minha vida, eu posso ir à guerra. Eu vou à guerra. Quando nós lemos o capítulo 6 de Juízes, nós vemos que Israel foi envergonhado, foi 3.000 soldados fazer guerra, né, contra uma cidade pequena, ao qual Josué tinha mandado os espias olhar e falar, tem pouca gente, uma cidade pequena, né? Pode mandar lá uns 5.000, 3.000 homens, dá conta. Só que Acã tinha pecado. Você lembra lá de Acã? Acã tinha pecado, Acã tinha entrado lá em Jericó, tinha roubado as barras de prata, né? A capa babilônica, as barras de ouro, escondido dentro da tenda, e foram contra o inimigo, sem a proteção de Deus. E eles foram lá em um número, amados, muito maior do que os habitantes daquela cidade. E aí a Bíblia diz que eles chegaram e 30 homens de Ai, 3.000 contra 30, botaram Israel para correr. E por que botaram Israel para correr? Porque Israel estava em falta, porque Israel estava em pecado, porque Israel estava, amado, sem proteção. Israel não estava revestido da armadura, Deus não estava com ele. O valente pôs eles para correr, porque o mais valente não estava com eles. Você precisa ter entendimento disso. Você não pode, querido, em nome de Jesus Cristo, estar desafiando o diabo sem ter conhecimento da palavra, sem estar revestido da armadura de Deus. Por isso, tantos lares destruídos, casamentos destruídos, vidas destruídas em todos os âmbitos dela, cristãos que Jesus deu a vida por eles, mas a vida está derrotada, está fracassada. Não adianta eu e você estar enfiado dentro de igreja, porque a igreja somos nós, não é um salão pago, um aluguel que torna aquilo igreja. Aquilo não é igreja, aquilo é um lugar onde nós nos reunimos como família de Deus para sermos instruídos por um sacerdote que precisa ter conhecimento. Não podemos ser sacerdote cego, sem conhecimento. Por quê? Porque o sacerdote é o anjo do Senhor, que conduz, que instrui, que guia o povo de Deus. Todo sacerdote precisa ter conhecimento, irmão. Ah, mas Deus me chamou. Amém, Deus te chamou agora. Vai estudar, vai se preparar. Por isso que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Por quê? Porque Deus chama, mas você precisa se capacitar. Como Deus vai te usar, irmão, se você não lê a Bíblia, se você não ora, se você não jejua, se você não se consagra, se você não tem nada, está vazio, está pegando papel na ventania, está vendendo o almoço para comprar a janta.
Está desafiando o diabo sem ter arma na mão. Quando Davi vai para a guerra contra o gigante, ele tinha 6 pedras. 5 pedras dentro do bornal dele, que representam os 5 ministérios. E Davi vai, e vamos supor, os 5 ministérios e essas 5 pedras, suponhamos aqui que fosse Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, maravilhoso conselheiro. Davi mete a mão ali no bornalzinho dele, põe no estilingue, na funda, e suponhamos que aquela pedra que ele pegou, que põe na funda para derrubar Golias, o gigante, era o Deus forte. Creia que na tua vida está um Deus forte, mais valente e poderoso, que põe por terra os teus inimigos. Mas para isso é necessário que eu e você esteja coberto, esteja revestido dessa armadura, querido. Amém? Você tem entendimento disso? Então a dianteira e a retaguarda estavam cobertas por essa couraça. Essa peça protegia os órgãos vitais do soldado. Quando Paulo falou em couraça da justiça, ele deveria ter em mente, amados, a retidão, né? Mas principalmente a justificação, ou seja, a justiça imputada ao crente por Cristo Jesus, sem a qual ele não é considerado justo diante de Deus, nem pode receber o Espírito Santo, que o faz pensar, sentir e agir com retidão e praticar justiça. Não queira fazer justiça pelas suas próprias palavras, pelas suas atitudes, pelas suas ações. Deus te justifica. Deus é que tem que me justificar, te justificar. Tendo em vista, queridos, que aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós, para que nele, eu e você fôssemos feitos justiça. Justiça. Justiça de Deus. Ele não tinha pecado, mas ele se fez pecador, para que eu e você, fôssemos feitos justiça de Deus. Mas o reino de Deus, lá em Mateus capítulo 6, versículo 33, Jesus diz assim: mas antes buscai o reino de Deus e a sua justiça. Por que a sua justiça? Não é que você tem que praticar a justiça humana, porque a ira do homem não provê, né, justiça de Deus. Então é a justiça de Deus, do reino de Deus, a justiça que está imputida nesse reino. Deus faz justiça aos cidadãos do reino. Não é qualquer um não que se está transvestido de crente com a Bíblia na mão, desafiando o demônio, mas não respeita pai e mãe, desonra pai e mãe, desonra pastor, desonra mulher, desonra marido, desonra pai, desonra mãe. E aí não vai dar, querido, não vai dar. Você precisa ter entendimento. O evangelho precisa ser praticado e obedecido. Obedecido e praticado. Então o apóstolo Paulo diz, né, que nele fomos feitos justiça de Deus. É em Jesus que eu e você que está me ouvindo, me assistindo por meio dessa live, fomos justificados. Amém? Glória a Deus. Eu nem vou dar muitas partes dessa armadura. Hoje nós só vamos ter 30 minutos de estudo, porque para você absorver, entender, compreender, ouvir mais uma vez sobre o que eu estou falando aqui, querido. Aí, botou Israel para correr, 30 homens, botou 3.000 para correr. E aí, quando Josué ficou sabendo o que tinha acontecido, Josué ficou da manhã até de tarde com o rosto no chão, jogado de frente da tenda da presença. Aí Deus veio à tenda da presença e disse: por que você está aí com a cara no chão, lançado no pó? Levanta daí, Israel pecou. Debaixo das suas tendas lá tem coisa roubada, tem coisa consagrada aos ídolos. E por isso vocês não vão poder prevalecer contra o inimigo. Eita glória! Não tem como. Nós precisamos entender, irmão, que Deus é justo. Não tem como a pessoa andar com o pé lá e outro cai querendo estar desafiando. Não vai apanhar que nem os filhos do Cefas lá, sabe?
Lá em Atos 16, os 7 filhos, né, do sumo sacerdote, que foi expulsar o demônio catou e arrebentou os caras. Querido. Por quê? Ora, porque o cara estava tudo com a vida mais torta do que pé de uva. Aí o diabo vai se submeter? Não vai se submeter. Não vai. Então nós precisamos sacar a nossa vida em dia. Nós precisamos, amados, estar obedecendo. Errou, falhou, pecou, dobra o joelho, pede perdão a Deus, esforça-se para não pecar de novo. Eu não estou dizendo que eu e você não pecamos. Não torce minhas palavras. Se falarmos que não pecamos, somos mentirosos e a palavra de Deus não está em nós. Mas nós não somos santos. Perdão, nós não somos pecadores lutando para ser santos. Nós somos santos lutando contra a vida de pecado. Porque o que o diabo quer é nos rodear com coisas que vão nos levar ao pecado, né? O embaraço. O embaraço. Gente mentirosa, gente que vive com a boca cheia de palavrão, gente que vive com o coração cheio de ódio, de mágoa, de ira, de raiva, gente que vive, amado, sabe, com a vida toda embaraçada e quer ir para a luta contra o inimigo, quer ir para a guerra contra o inimigo, sem estar revestido da armadura do mais valente sobre a tua vida. Nem o mais valente está contigo. Vai dar mal para você, como diz os jovens no dia a dia de hoje. Vai dar ruim para você. Vai dar ruim. Eu posso dizer para você com conhecimento de causa, vai dar ruim para você. Quantos filhos sofrendo, criados sem a mãe, quantos filhos sofrendo, criados sem o pai. Por quê? Porque as pessoas estão brincando de ser crente, estão brincando de igreja, estão brincando de pastor, estão brincando de filhos de Deus. Ou você é filho de Deus, ou você é filho do diabo. No mundo espiritual, no reino de Deus, não existe isso. Ou é luz ou é trevas. Ou é doce ou é amargo. Você está aqui? Você está me entendendo? Então, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, Paulo diz assim, ó, aquele que não conheceu o pecado, né? Deus o fez pecado por nós, para que por meio dele nós fôssemos justificados. É por meio dele que eu e você somos justificados. Então, para vencer, o cristão, o crente, o filho de Deus, não pode confiar na sua própria justiça, e sim na justiça divina, na justiça que vem de Deus por meio do sacrifício do Calvário. Por meio do sacrifício do Calvário. O sacrifício do Calvário é que me garante justiça. Quando eu estou coberto pelo sangue, quando eu estou obedecendo a palavra, quando eu me coloco diante de Deus, sabendo, amado, que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que peço ou penso em seu nome, quando não pratico a minha própria justiça com palavras escrevendo no Facebook para me vingar, para atacar aquele ou aquela, você está entendendo? Então nós vamos ser justificados por Deus. Ele toma a minha causa, Ele toma a tua causa em mãos. É isso que vai acontecer. Aleluia, aleluia, aleluia. Então essa era a couraça que blindava, né, o coração do cristão, o corpo dele, o tórax, a dianteira e a retaguarda, contra o pecado e contra as acusações do inimigo, ainda que ele se levantasse. Amém? Quero te convidar domingo de manhã, os que são membros da igreja ACR, domingo de manhã, escola bíblia dominical. Não falta não, meu irmão. Não falta não. Vem para a escola dominical, vem aprender, vem crescer, vem. Porque a gente só pode dar o que tem. Você não pode ser um sacerdote cego, um guia cego, como foi o que Jesus falou dos doutores da lei, dos escribas, dos fariseus. Sacerdote cego. Gente que vive pregando o que ouve dos outros. Deixa Deus encher teu coração de boas palavras. Deixa Deus se revelar a você. Vem aprender. Vem para a escola dominical domingo de manhã das 9 às 10. Nós estamos estudando sobre a natureza humana. Amém? Então, domingo de manhã, escola dominical, domingo à noite, o culto. E quinta-feira agora,
Quinta agora, tem o culto online. Pastor Luiz Henrique, homem de Deus, profeta do Senhor, tem pregado grandes mensagens abençoadas, e eu quero te convidar a estar nos acompanhando a partir das 19h30. Amém? Glória a Deus. Quero te pedir também, se você sentir no coração desejo, o Espírito Santo te tocar aí, nos ajude com esse ministério. Ofertando, dizimando, você que é membro da igreja ainda nos dizimou, nos ajude, irmão. Nós temos ali uma carga pesada. O aluguel da igreja, 2 IPTU, água, luz. E sem contar, né, os gastos que temos com material de limpeza, detergente, sabão e tantas outras coisas, papel higiênico, né, os elementos de ceia, né? Tudo isso aí, Deus conta comigo, Deus conta com você. Então, se você sentir no teu coração de nos ajudar, nos enviando uma oferta, ou você que é membro da igreja, que ainda nos dizimou assim, que eu não vou, não, perdão, pastor, eu esqueci. Nos ajude. Essa obra é de Deus. Se não fosse, já tinha fechado, viu? Porque noite e dia Satanás luta para fechar esta obra, mas não tem como fechar, porque ela é de Deus, Deus está à frente. À frente. E eu quero te pedir, né, nos acompanhe sexta-feira, vamos estar falando da segunda parte, a segunda peça, né, que é a sandália, né? Falamos da couraça e vamos estar falando das sandálias do Evangelho da Paz. Amém? Vamos estar orando, encerrando. Quero agradecer a Deus pela tua vida que está nos ouvindo, nos assistindo, nos acompanhando por meio desta live. Deus te abençoe. Beijo no seu coração, meus irmãos aí de São Paulo, aqui de Pederneiras, do Chile, de outros lugares que estejam nos assistindo, nos ouvindo, nos acompanhando por meio desta live. Que Deus te abençoe. Que o grande amor de Deus, as doces e ricas consolações do Espírito Santo, amor do Deus Pai, do Deus Filho, seja hoje para todos sempre, com cada um de vocês, e todos digam amém. Deus te abençoe, fique com Deus. Um beijo no seu coração. Shalom.